Racismo no nosso cotidiano, esse é o tema do Cabeça para Cima de hoje. O senhor tinha dito, pastor, que o senhor já foi vítima, já se viu vítima de racismo. E como é que essa coisa tá? A gente sabe que, por exemplo, hoje a gente pensa muito em racismo, mas a gente sabe que essa questão sempre se associou à pele, a pessoas de pele negra, não é verdade? Mas a gente sabe que hoje na Europa já é um racismo um pouco diferenciado, ou seja, uma barreira com outras culturas que às vezes tem uma população tão grande dentro de um país, países grandes da Europa, então países do Oriente Médio, por exemplo, países da Ásia, e começa a ver também essas barreiras, eu acho que é xenofobia o nome. Xenofobia. Exatamente, quando você é intolerante com alguém de outra cultura, de outra raça, a sua. Então a gente vê assim que está mudando, mas é tudo a mesma coisa. Está presente, né? Como eu disse outrora, o racismo está presente em diversas modalidades dele, em diversos escalões da sociedade. Pronto. Tornando-se aqui, por exemplo, eu fui criado em um lar em que foi implantado em mim algumas culturas pequenas racistas, por conta do meu pai, do que ele viveu na infância. Meu pai tinha essa questão também, meu filho, não se mistura com esse povo rico, a gente morava na roça, na fazenda. Eu disse, pai, mas o fazendeiro convidou a gente. Ele, meu filho, não vá lá, não vá lá. E eu sempre fui inquiridor, pensador, perguntador. Curioso. Eu disse, pai, por favor, o senhor me explica, me convence por que eu não posso ir. E meu pai disse, olha, filho, festa de pombo, urubu não vai. Isso é horrível. Eu disse, então nós somos urubus, pai, e eles são pombos? E ao longo do meu crescimento, eu sofri com isso, de me tratar esse complexo de inferioridade, que às vezes isso de vem alguma forma, o teu próprio pai te chamou de urubu. As famílias, isso está intrínseco dentro das famílias hoje menores favorecidas, digamos assim, ou menos aculturadas. E eu tive a graça de casar com uma mulher muito bonita, que é minha esposa, Michele, e pela vida acabei casando com... Ela é loira, tem um olhão assim, verdão, azulzão, grandona, muito imponente, muito brilhosa. E eu estava no meu carro, que por sinal... até o carro que eu estava era um carro muito caro, muito bonito, e vinha na linha vermelha. Tinha uma blitz. E o policial me parou. Meus filhos estavam todos atrás, minha mulher do lado. E o camarada botou o fuzil para o meu lado, gritando, desce, desce, desce. Desce, começou a dizer palavras fortes, agressivas, e eu, calma. E eu, assim, de terno, eu disse, calma, sou pastor. Ele desce, mão no capu, abre a perna. E o sargento até falou com ele, calma, soldado. Ele, cala a boca, sargento, deixa comigo. E o sargento viu que ele estava meio doidão, calou a boca. Eu falei, vou obedecer esse cara antes que ele faça uma besteira. Botei a mão no capu, ele me apalpou, me pegou por trás, tal, aquela cena toda, aquela gritaria toda. Depois olhou para minha esposa e disse assim, tudo bem, madame? Ela disse, não, meu marido. Me deu uma crise de riso, porque eu sou sarado, mas eu ri. Eu ri que me diverti. Eu olhei para o sargento rir. Aquela cena toda, eu não teci nenhum comentário, não paguei um sermão para ele, não briguei com ele. Eu apenas ri. E vi que ele é uma pessoa que precisa de cura. Eu sou sarado, eu não sou o que ele pensa, eu não sou o que ele diz, eu não sou nem o que eu aparento ser, eu sou o que eu creio que eu sou, o que minha mente diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, e pronto. Agora, mas isso está presente. Agora, uma pessoa que não é sarada, isso lhe faz um mal muito grande, não é verdade? Então, essa é a questão, essa é a minha experiência. Mas é justamente aí que eu quero mexer. Por alguma forma, graça e misericórdia de Deus, você rompeu, até com com as feridas que o seu pai tinha. E Deus te ajudou e você conquistou, galgou e essas coisas. Enfim, o encaminhamento da tua vida te levou para ser a pessoa que você é hoje. Mas até que ponto, quem sabe, essas palavras, esse olhar, que vem dos dois lados, pode vir da própria família da pessoa ou em não vir de fora, limitar uma pessoa. Porque a gente sabe que quando aquela autoestima é atingida, quando aquele senso de valor, quando aquele senso, olha, eu posso fazer, eu posso alcançar. Não, você pode, mas aqui não. Ah, você pode, mas daquela forma não. Então, até que ponto e a gente sabe, até os estereótipos também, que o guarda tinha. Ah, se é uma pessoa... Legal, tá calor, tá sequestrando essa... Tá sequestrando. E a gente sabe que até recentemente um ator, um dançarino, não sei, foi morto porque ele foi confundido
por causa da cor da pele dele. Só que esse não foi morto, não. Eu me lembro que ele simplesmente foi, ele depois voltou e foi provado. Então, até que ponto Então, a gente vê que isso está ferindo pessoas e não deixando que elas alcancem o potencial delas. Verdade. Pessoas que nos assistem hoje estão aí sentadas, epa, esse papo. Mas não, o que a gente tem que dizer para essa pessoa no sentido de dizer, olha, o valor que você tem para Deus, eu até sinalizei aqui, marquei, a gente leu no intervalozinho, Tiago, capítulo 2, o verso 1 diz assim, meus irmãos, vocês que creem no Senhor Jesus Cristo, se você confessa ter fé no Senhor Jesus Cristo, nunca trate as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. A cor da pele, o tipo da roupa, se é do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do sotaque, não pode. Você nunca deve tratar alguém diferente por causa da aparência. Até que ponto isso é um limitador? Isso pode mudar, né? Pode desafiar alguém como Amadeu ou pode simplesmente Agora, anular alguém. O que eu creio é que nós não podemos tratar essas manifestações racistas, mesmo as mais simples, mesmo aquelas, como você disse, do cotidiano, aquelas piadinhas que podem parecer naturais, nós não podemos tratar isso de maneira comum, natural, porque talvez, claro, o Amadeu aqui tem uma, como você disse, tem cura em relação a isso, tratou isso com reflexão, se entende, mas há tantas pessoas que sofrem com isso. Isso é tão dolorido na alma humana. Até tantas discussões em relação à questão da negritude no Brasil, em relação à questão das cotas universitárias. É tanta discussão, porque o preço que foi pago pelo africano foi muito alto em relação àquilo que se entendia, porque a religião da época, me perdoe se eu vou, talvez, mas o catolicismo medieval, ele era dolorido porque ele fazia com que aquelas pessoas se sentissem menos do que pessoas. Então, aquilo trazer para as colônias brancas era como salvar a vida deles. Ou seja, então essa malignidade foi entrando e foi sendo perpetrada na história brasileira. E a gente... Foi durante muito tempo, e para você quebrar esse paradigma... E não é fácil, há uma dívida, há um débito grande com a comunidade negra brasileira e hoje em dia simplesmente aceitar certas coisas de maneira como se fosse uma brincadeira, eu acho que nós precisamos repensar. Não estou falando daquelas coisas que até não se pode falar, uma palavra ou outra, um tratamento ou outro, mas quando há um sentimento racial, contraditório, que minimiza o outro ou que tenta diminuir o outro, a gente precisa combater isso com mais ênfase, porque isso também pode estar no arraial cristão, onde deveria ser absolutamente um absurdo. Também pode estar, não, está presente. E aí nós vamos ver, por exemplo, na América do Norte, Estados Unidos, igrejas de brancos, igrejas de negros, como se isso fosse possível de lidar com a Deus está vendo naturalidade. isso? Exatamente. Gente, o corpo é um só. Corpo. Olha para o teu corpo. Você tem uma parte do teu corpo que vai para a igreja num local e no mesmo... Não, o corpo é um corpo, ele é uma unidade. E a Bíblia nos compara, como igreja, com o corpo de Cristo. Verdade. Agora, só voltando aqui um pouquinho da questão Europa, por exemplo, os negros no exterior, por exemplo, sobretudo na Europa, a gente se cumprimenta muito, a gente se fala, a gente ri. E eu sempre, quando vinha caminhando na rua, na Suíça, Genebra, os negros sempre faziam aquele gesto de negão e tal, e eu sempre os cumprimentava com sorriso, mas quando eu vinha com a minha mulher, eles não faziam isso. Isso eu percebi. Isso então havia também um preconceito com a um preconceito, porque eu estava com uma mulher branca. Você se misturou. Então eles não me cumprimentavam. Às vezes eu vinha andando assim solto dela, e quando a pegavam, já vi alguns fecharem a cara assim na hora, me discriminando porque eu estava com uma mulher branca. Isso acontece também, isso é muito real. O próprio negro, ele discrimina também muito. Nós estamos começando, o Brasil está entrando, porém a gente assim, até estranha, porque a gente está acostumado com, por exemplo, pessoas que querem melhorar de vida, vão fazer um pé de meia, migram para os Estados Unidos ou para a Europa, para outros lugares, enfim, para fazer a vida. Mas nós vemos que hoje o Brasil já se tornou, não está se tornando não, já se tornou o destino. De muitos imigrantes. De muitos imigrantes. Isso é real. Aqui de países do entorno, da América Central, da África, da Ásia, do Oriente Médio, enfim, diferentes países do mundo
pessoas estão buscando, até vem agora, por exemplo, na Copa do Mundo, muita gente veio no pretexto de vir para os Jogos e ficou. Não foi mais embora, milhares deles. E a gente vê, então, que muitos deles são de pele negra e outros não. Mas a gente vai começar a descobrir essa propensão que haverá para menosprezar, para tratar de forma discriminatória essa pessoa. E uma das formas que isso acontece é pela própria forma que eu vou levar agora, que o trabalho, o que sobra para essa pessoa fazer, o trabalho, o fato dela ganhar menos. Então, eu vejo que essas coisas são barreiras, claro que dependendo do preparo que você tem, mas se alguém tem preparo igual, ela não pode receber menos porque ela é de uma certa cor de pele ou tem um certo sotaque, ou porque é mulher. Ou de um país, né? Ou de um país. Como chamamos os próprios médicos. Nessa questão do trabalho. Os médicos, ou por exemplo, agora muitos bolivianos haitianos, que estão trabalhando em confecções. Os bolivianos, então, sofrem. Só que essa questão aí também, se você for analisar e buscar em fontes fidedignas, você vai ver que são o próprio povo dele que escraviza alguém está, exatamente, mas isso vai, entre eles. Isso vai romper digamos, essa um pouco barreira. dos chineses, um pouco dos peruanos, eles trazem mesmo e os escravizam. Os próprios coiotes é que fazem isso, que eles chamam. Isso. Mas agora, como é que nós vamos lidar com essas pessoas? A nível de Brasil, por exemplo, por conta dessa miscigenação, essa mistura nossa de raça, a gente é muito receptível a pessoas do estrangeiro. Todo mundo pra gente é gringo, a gente gosta da língua diferente. Você que já esteve em outro lugar, então percebe que provavelmente aqui é um ambiente isso aqui é uma mãe, isso aqui é a casa da mãe. Né? Entendi. É diferente demais aqui. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Demais, mesmo. O brasileiro, ele ama o povo estrangeiro. Mas a gente precisa pontuar algumas coisas. O brasileiro ama, recebe muito bem. Porque ele quase não tem contato. Mas escraviza muito bem as bolivianas lá nas confecções de São Paulo. É uma verdadeira guerra de interesses econômicos muito sérios. A maior parte... Não, o povão está lá, abraça, assim, a maior parte dessa, vamos dizer, dessa máfia é entre eles. É o boliviano que já veio, já se abrasileirou, digamos assim, e que tem todo um... Viu o potencial de trabalho, de dinheiro? Na verdade, ele é de origem do país dele, escraviza o próprio povo dele. Você já viu algum chinês trabalhando para brasileiro? Eles trabalham entre eles. Eles estão presos dentro de uma máfia entre eles. Mas eu acho que eles se dão muito bem quando trabalham para o brasileiro. Aqui, a nível de Brasil, é o que eu tenho lido, tenho estudado muito isso. Entendi. Fiz até algum trabalho. Nós já temos que ir ao intervalo. Na faculdade a respeito a revista dessa Comunhão desse mês vem com o artigo de capa perguntando se racismo existe dentro da igreja. E eu faço essa pergunta para os senhores já. E faço para você que está em casa. E aí, tem racismo dentro da igreja? A gente volta já. Cabeça pra cima. Eu quero